A cantora Celine Dion anunciou na última quinta-feira, dia 8, que foi diagnosticada com um raro distúrbio neurológico chamado Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença que afeta o sistema nervoso, especificamente o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas da doença são rigidez muscular extrema, rigidez e espasmos dolorosos no tronco e nas extremidades, o que prejudica gravemente a mobilidade. Os espasmos podem ser tão fortes a ponto de fraturar os ossos. No programa Fantástico do último domingo, vimos o caso da feirense Aliandra Cerqueira de Lima, que conta para os ouvintes do programa Levante a Voz e do site Conectado News quando descobriu a doença e os desafios enfrentados. Comecei a sentir os sintomas na realidade, os sintomas sérios da doença em 2018. Que eu comecei a sentir a perna mais rígida, dores eu sempre tive na coluna, porque eu tenho hérnia de disco. Aí, mas as dores mais sérias eu comecei a sentir por volta de maio de 2018. Quando foi em maio eu levei uma queda, assim, tipo um tropeção, mas as pessoas que estavam comigo eram as amigas minhas da UFES. Elas me disseram que eu não tropecei, elas me disseram que tentaram me segurar e elas não conseguiram me segurar. Da maneira que elas estavam comigo, elas davam para me segurar, mas eu caí como um tronco de árvore. Aí eu me ralei muito. Aí quando foi em junho novamente, eu levei uma outra queda. Eu reclamei muito de dor e tudo, mas só que, como eu tenho epilepsia também, o meu neurologista, eu comentei com ele, ele falou, não, deve ser da hérnia. Aí tudo bem, quando foi em junho, eu levei outra queda, fui subir um passeio, a perna direita foi, mas a esquerda não foi. Aí eu caí novamente da mesma forma. E a perna continuou doendo muito mesmo. A partir do momento que ela doía da lombar, a dor irradiava pro joelho e aí a perna ficava meio que pesada. E eu sentia isso como eu trabalhava na época como secretária, digitava muito, eu achava que era por conta disso, aí o pessoal começava a dizer, eu não estava gorda, meu peso ideal na época era 59, 60 quilos, eu estava com 69. A povo achava que chegaram até a dizer que era por conta da gordura, sabe como é pessoal, né? Fazer um peso de 8 quilos, 9 quilos a mais vai deixar a pessoa cair, não vai. Aí eu comecei a dizer, pessoal dizia, você reclama muito de dor, você reclamona e tal, chegaram até a cogitar isso. Mas aí eu peguei e falei, não é nada disso e vai ficar sendo por isso mesmo. Aí eu peguei, fui investigando e as dores continuaram. Quando foi em junho mesmo, eu tinha uma consulta com o meu neuro para epilepsia. Comentei com ele das dores. Aí ele falou, olha, isso não é normal para hérnia de disco, eu vou passar uma ressonância para você. Aí passou a ressonância para mim, da lombar. Aí eu fiz, quando foi 17, eu lembro até a data, 17 de julho, eu caí novamente. Fui pegar a ressonância, caí bem feio. Caí de vez, as pessoas acharam que eu tinha desmaiado. No centro da cidade aqui de Feira, caí como um tronco mesmo. Dessa queda aí eu percebi que eu tinha caído, eu não tropecei. E aí eu caí, bati a cabeça, machuquei bastante a testa. Tive muito sangramento, perdi bastante sangue, aí fiquei internada. Depois de uns 3 dias em casa, eu vomitando e tudo, por conta do sangue que eu perdi. Aí fiquei internada. Depois, como o meu quadro de epilepsia, quem me deu alta foi um neuro. Aí ele fez o teste do martelo, aí viu que minha perna esquerda estava com a hiperflexibilidade mais forte do que a direita. Aí ele mandou que eu voltasse para o meu neuro para ver por conta o que era isso, o que estava diferente, tinha alguma coisa diferente. Na matéria do Fantástico, Viviane Pita Azevedo reclama da dificuldade do diagnóstico. Até o diagnóstico correto foi enviada para psiquiatra e médicos de outras especialidades. A senhora passou pela mesma dificuldade? Chegaram a cogitar a Guillain-Barré,
Porque eu não fui chamada de louca, porque no meu caso eu já estava acompanhada, já tinha acompanhamento por neurologistas. Mas aí eu fiz todos os exames, ressonância, líquor, todos os meus exames davam negativos. Os médicos ficavam achando o porquê de eu estar, porque foi assim, questão de 2 semanas eu já estava praticamente sem andar. Eu já estava andando com 2 pessoas do lado me segurando. Eu não conseguia andar se não tivesse ninguém me segurando. Aí meu médico pediu logo meu afastamento, o INSS negou, aí eu continuei fazendo os exames. Aí foi que meu neurologista, o que me acompanhava pela epilepsia, passou para o Dr. Tássio Leonardo, que é especialista aqui em Feira de Santana. E aí ele viu os exames todos negativos de líquor, que é aqueles que tira da coluna, tudo negativo, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertireoidismo, não tenho nada disso. Aí ele pegou, passou o GIGAD, aquele que você viu do GABA, né? Que ali você faz o exame chamado anti-GAD, que o normal tem que dar 10, o meu deu acima de 2.000. Aí ele fechou o diagnóstico com aquilo ali. Eu tenho a idade compatível com a doença. E aí pronto, aí ele começou a correr contra o tempo para que eu fizesse o tratamento logo, que é a imunoglobulina humana. Ele me deu logo os remédios orais que eu tomo e fui fazer os exames e eu estava com umas inflamações justamente por conta da doença, estava com inflamação no pulmão, uma inflamação no útero. E aí eu fui fazer os tratamentos antibióticos e comecei o tratamento em março de 2019. Faço imunoglobulina humana. No começo eu fiz 10 dias internada e agora eu fazia de mês em mês. Agora eu faço a cada 2 meses. Como a senhora lida com a doença no seu dia a dia? Desde casa você tem sua zona de conforto, você consegue andar sem muleta. Agora, para sair, eu já não saio sem muleta. E se eu estiver num ambiente assim, tipo shopping, vamos dizer assim, e eu ficar mais do que 1 hora dentro do shopping e começar aquele barulho, muita gente falando ao mesmo tempo, aquela confusão de gente, eu já começo a ficar nervosa, aí começo a sentir muita dor, muita contratura na coluna, o pé começa, porque o meu problema maior é a sola do pé, que ele começa a contrair, aí dói bastante. Aí essas contraturas sinto. Eu diferente da Viviane, porque a Stiff Pass ela tem 5 variantes. A nossa variante, a minha da Viviane, da Érica, é a clássica, é da parte de baixo, das pernas. Então a gente tem diferente, mas o barulho alto, assim, um susto. Se eu tomar um susto muito grande, eu paraliso ali na hora. As pessoas não percebem isso, assim, mas a gente paralisa. Ela ali estava com a coluna contraída na hora dos fogos. Às vezes eu sinto isso aqui, se eu tomar um choque. Agora, desde de casa, a gente se acostuma com as coisas assim, na hora do jogo do Brasil, com as pessoas gritando, desde de casa a gente percebe. Mas se eu tomar um susto aqui com um carro passando rápido na rua, meu pé contrai, entendeu? Essas coisas assim. Então, por isso que eu não posso sair sozinha em hipótese alguma. Até no próprio grupo mesmo, porque tem pessoas mais graves do que a gente. Aí que vê assim, mas a Vivi, a pessoa vai pensar que nossa doença é normal, porque a Vivi saiu andando com um repórter na rua. Mas não é assim, a gente não pode sair sozinha, a gente tem nossas dificuldades. A Celine Dion vai parar de cantar. Eu mesmo já estou com problema na voz, eu já não falo palavras mais compridas, assim, eu já embolo um pouco a língua às vezes, porque ela já está afetando um pouco a glote, já afetou meu estômago, entendeu? São várias coisas que a doença vai afetando. É uma doença invisível, como a gente chama de doenças raras, porque a nossa doença não é degenerativa como a esclerose lateral, que você enxerga, você não vê, ela só é progressiva, ela vai aumentando com o tempo, mas você não vê. Então, e além de tudo, é muito rara. Agora que ela já está em 2 a cada 1 milhão de pessoas, mas quando eu descobri a minha era 1 a cada 1 milhão de pessoas. Antes da exposição da cantora Celine Dion, os portadores da síndrome da pessoa rígida eram invisíveis. A senhora acredita que a exposição da cantora mudará alguma coisa na questão de tratamento e pesquisa com relação à doença?
A senhora acredita que a exposição da cantora Celine Dion mudará alguma coisa em relação a pesquisas, tratamento e como o mundo enxerga os portadores da síndrome? Eu acredito que sim. Eu fui aposentada recentemente, mas eu estou aposentada daquela mesma forma, como invalidez, ainda esperando a próxima perícia, entendeu? Eu estou aposentada, mas eu posso ser desaposentada como a Viviane foi. Eu não sou aposentada, eu tenho uma doença autoimune, mas não é uma doença autoimune como a AIDS e o câncer, que você é aposentada de vez. A gente não tem cura, mas a gente é aposentada e vai ficar e tá lá como se fosse uma doença qualquer. Aí, assim, a gente é desse tipo. Então, a gente quer políticas públicas que entendam a gente. O meu remédio, eu tomo no hospital, a imunoglobulina humana, para o convênio, ele custa, a semana que eu tomo, R$45 mil. Pelo SUS, é uma dificuldade imensa para as pessoas pegarem. Se eu não conseguir pagar o convênio mais, para pegar pelo SUS, eu vou ter que tomar em Salvador internada, porque aqui em Feira não tem como fazer hospitalizada. Eu vou ter que pegar pelo SUS e ir para Salvador, para Aristides Maltês, tomar internada. Entendendo como é? Porque a política pública no Brasil para doenças raras é falha demais. Então a gente espera que com isso a gente agora passe a ser pelo menos vista, né? Eli Beltrão para o site Conectado News e programa Levante a Voz.